Fala, dentista! Sejam bem-vindos a mais uma live da série de pré-estreia do nosso evento, o Novo Mercado de Faceta de Resina. Nesse evento eu quero te mostrar as transformações que estão acontecendo no mercado e com isso criando um novo nível, um novo perfil de paciente. E esse paciente está percebendo as consequências que um trabalho mal feito pode trazer para ele. Ele está começando a entender que faceta não é um dente branco, quadrado, sem forma. E isso está fazendo ele perceber esse mercado que está transformando de uma forma diferente. E nesse evento eu quero te falar os principais erros que os dentistas cometem. Também quero falar como que você pode fazer uma venda encantando o seu paciente e como fazer uma faceta de forma simples, respeitando a saúde, a estética e a função do paciente. Esse evento vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de abril, às 20 horas. E para você fazer sua inscrição, aqui abaixo desse vídeo tem um link que você pode fazer essa inscrição, beleza? E hoje, nessa live, nós vamos falar como que você pode ter os pacientes que pagam um preço justo pelo tratamento com faceta. E essa é uma grande objeção que os profissionais têm, né? A gente sempre... em busca de tentar ajudar, contribuir de alguma forma, a gente faz pesquisas com os dentistas e a gente vê que o dentista tem dificuldade de conseguir cobrar o preço que gostaria, o preço que acha justo pelo seu trabalho. Essa é uma dor muito grande que o dentista tem. E muitas vezes, por conta disso, ele acaba caindo no vacilo de cobrar o preço que as outras pessoas cobram, querer ficar em disputa de preço. E quando a gente para pensar entre preço e valor, existe muita diferença entre preço e valor. Quando você pensa em preço, você está realmente dando um valor monetário para o seu trabalho, né? Quanto realmente em dinheiro vale aquilo. E quando a gente fala em valor, isso é muito mais profundo do que o preço. Porque o valor não tem a ver com aquilo que você paga. Até eu fiz um postzinho que eu vou colocar lá no Instagram e eu coloquei até uma frase do Warren Buffett que ele fala que o preço é aquilo que você paga e o valor é aquilo que você leva. E qual a diferença entre uma coisa e outra? Né? O preço é aquilo que você realmente está fazendo uma transação financeira para poder pegar aquilo. E valor é aquilo que você leva porque é aquilo que é a transformação que aquilo vai causar, aquele produto ou aquele serviço. E infelizmente, muitas vezes o dentista acaba não considerando essa parte de valor. Então ele diminui o valor do serviço dele, né? O tamanho da transformação que isso causa e se limita a preço, que é onde ele começa a baixar cada vez mais o preço dele para conseguir fechar o tratamento. Na ansiedade de querer fazer aquele tratamento, ele cai no vacilo de achar que ele não está fechando o tratamento por conta do preço. E não tem nada a ver com isso. Ele não está fechando o tratamento porque ele não conseguiu gerar valor com aquilo que ele está oferecendo para o paciente dele. E quando a gente gera valor, a gente cria desejo no outro de querer comprar aquilo. E como ele não está conseguindo criar o desejo do paciente de querer aquilo que ele pode oferecer, aí ele acaba fazendo essa barganha de preço com o paciente. E muitas vezes ele faz isso sem nem mesmo o paciente pedir. Porque ainda essas objeções que o próprio dentista tem com aquilo que ele acredita está aqui no campo das ideias dele, às vezes nem tem nada a ver com o paciente e às vezes nem tem nada a ver com o que o paciente deseja. Ele só está tirando conclusões precipitadas sobre aquilo que ele gostaria. Porque aí junta a falta de visão com o nervosismo do momento da venda e ele acaba pulando etapas e não mostrando o verdadeiro valor do trabalho dele. Por isso que é muito importante você parar para refletir quanto vale o seu trabalho, não o preço do seu trabalho, quanto vale, qual é a transformação que o seu serviço causa. Porque todo produto ou todo serviço vai gerar algum tipo de transformação, né? Quer seja positiva ou quer seja negativa. Isso vai impactar de alguma forma.
E o tratamento com facetas dentro da odontologia é o tratamento que mais vai impactar a vida do paciente. Isso é inquestionável. Não tem como questionar isso. Não existe outra coisa que gera mais impacto do que isso. Só que enquanto você não entender isso, né, o impacto que você está causando na vida do paciente, você mesmo não vai dar valor ao seu trabalho. Em 2 momentos a gente pode desvalorizar o nosso próprio trabalho. O primeiro momento que eu penso sobre isso é quando eu acho que eu não sei fazer, né? Eu tô ali numa fase inicial, então eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu tenho esse sentimento, mas eu nem sou tão boa assim, como que eu vou cobrar caro se eu não sou tão boa assim? Beleza, o primeiro passo para você entender se você está nesse estágio é que, independente da mão de obra que você vai oferecer, da beleza final daquele tratamento, né, da parte técnica, vamos pensar assim, da beleza da faceta mesmo, tecnicamente, você vai ter outras etapas antes da parte técnica que pode fazer com que você seja o dentista mais incrível da vida do seu paciente. E eu já vou falar mais sobre isso. Outro ponto eu já tô com tanta habilidade, né? Tá tão tranquilo para mim fazer faceta que eu acabo desvalorizando também o meu tratamento. E nesse momento eu não tô desvalorizando porque eu não me acho competente. Eu tô desvalorizando porque é tão gostoso, é tão de boa, tá bom, quer pagar, não tem problema dar desconto, e acabo porque eu sou envolvida por aquilo de uma forma muito positiva e tá tudo bem, aí quero fazer caridade, isso também pode desvalorizar de certa forma o meu trabalho. Porque quanto melhor você faz e mais rápido você consegue fazer, mais caro deveria ser o seu tratamento. Mas quanto mais rápido a gente consegue fazer, pode vir um sentimento junto de que é tão tranquilo, é tão facinho, então podia ser um pouco mais barato, porque rapidinho eu resolvo isso. E na verdade é o contrário, é rapidinho hoje, mas a caminhada até que você chegasse nesse rapidinho foi uma caminhada muito intensa, muito turbulenta, com muitos obstáculos, teve uma história de persistência gigantesca, de dedicação. Então exatamente por isso a gente sempre tem que lembrar desse caminho percorrido para conseguir valorizar o próprio trabalho. E não cair no vacilo de, tá tranquilo, vem cá, resolvo aqui rapidinho. Existem momentos que você pode fazer algum detalhe pelo seu paciente justamente para gerar valor para ele. Aí legal, você está usando com estratégia. Né? Sempre o mais importante é como você usa as situações que vão acontecer. Se você está usando a seu favor ou se você está fazendo e nem sabendo por que você está fazendo aquilo ou não. E o que acontece é que quando a gente atende as pessoas, né, desde o agendamento, desde o paciente chegar no consultório, você, querendo ou não, você está dando alguns comandos para que seu paciente tenha percepções sobre o seu tratamento. Ai, Ju, peraí, que agora complicou. Então vamos lá. Quando você começa a atender os pacientes, e vamos supor, você está em um lugar X atendendo os pacientes, esse lugar, ele cria uma situação, né? Ele cria uma atmosfera que o paciente vai perceber alguma coisa. Então vamos transferir para alguma coisa que não seja da odontologia. Vamos pensar assim, me lembrei agora de uma história de uma paciente que ela me contou como que foi a experiência dela de ter ido comprar uma bolsa na Louis Vuitton em Paris. Ela, na consulta, ela quis me contar isso. Ela falou assim, olha, cheguei na loja, não é uma loja comum de entrar, então eu me aproximei da bolsa, não pode pôr a mão na bolsa. Percebam a experiência. Não pode pôr a mão na bolsa. Aí você fala sobre uma bolsa isso é a experiência que ela viveu, obviamente, né? Não sei se isso acontece sempre em todas as lojas. Não podia colocar a mão na bolsa, escolhi a bolsa, defini que eu queria comprar a bolsa. Aí ela falou que veio uma pessoa pegar a bolsa que ela queria. Ela estava com luva na mão para pegar a bolsa, ou seja, aquele momento de tocar na bolsa, o primeiro toque da bolsa não seria da vendedora. Olha a preocupação que a loja faz, né,
em relação a essa experiência do cliente. Pegou a caixa da bolsa, desceram com a paciente, né, para um lugar onde eles abriram uma champanhe para comemorar a compra da bolsa com ela. E aí sim, abriram a bolsa para ela, entregaram na mão dela, a pessoa de luva, e ela pegou a bolsa. Entende que numa bolsa que é, sei lá quantas vezes mais cara, 10, 20, 30 vezes mais cara do que uma bolsa comum, não pode ter a mesma experiência de uma bolsa comum. Então você, querendo ou não, você está dando comandos para o seu paciente desde o momento onde ele te achou, ou por indicação, ou na internet, ele está recebendo comandos. Se você se preocupar com isso, você pode fazer isso de uma forma mais inteligente e intencional. Por exemplo, se eu quero que meu paciente, se eu quero cobrar um preço que eu quero escolher o preço que eu quero cobrar do meu tratamento. E esse preço é um preço que é acima da média, por exemplo, eu não quero cobrar o valor que todo mundo cobra aqui da minha região, por exemplo. Eu quero fazer um serviço diferenciado, quero cobrar mais caro por isso. Então você precisa dar os comandos correto para os seus pacientes, para que eles entendam que você é diferente dos outros. E aí você vai entregar alguma coisa diferente. Mas aí a gente entra em um outro problema do dentista. Porque o dentista, quando eu falo isso aqui que eu falei agora, que você precisa entregar alguma coisa diferente para os outros, talvez você que está me assistindo do outro lado tenha pensado assim: já entendi, Ju, então eu tenho que fazer uma resina ou uma porcelana ou fazer um detalhe na borda incisal melhor do que os outros, então eu tenho que fazer a parte técnica melhor do que os outros. Entenda uma coisa: a parte técnica é um pedaço do seu serviço. O seu serviço não se limita em colocar um material restaurador no dente do paciente. Esse é um grande erro. O seu serviço, ele é desde qual foi o atendimento que você deu para aquela pessoa, o quanto você estava disponível para entender o problema dela, o agendamento que foi feito, quando ele chega no consultório, como que ele foi recebido, o que você faz para gerar aconchego para esse paciente, o que você está entregando de experiência. Por isso que eu falei que para ser mais inteligente, seria interessante você fazer de forma intencional. Porque vamos supor, você quer cobrar um valor mais caro, mas você não está de forma intencional, e aí o agendamento já deu problema, o seu paciente chega e de repente está no horário errado, veio no dia errado, você falou assim: olha, a gente te avisou, não resolveu o problema do seu paciente. Ele não foi, quando ele chegou, ele ficou mais apreensivo, não se sentiu à vontade de repente ir até o banheiro, tomar uma água, você não criou esse ambiente para ele, perguntando, deixando ele à vontade, e aí isso tudo vai sendo somado, né? Ele ficou ali na sala de espera, ele esperou muito tempo para passar com o dentista, ficou lá, porque na primeira consulta ele já vem desconfortável, né? Aí ele ficou bastante tempo esperando, isso também já causa uma impressão no paciente. O que aconteceu quando ele estava lá esperando? O que ele assistiu no ambiente que pode fazer com que ele tenha uma experiência positiva ou negativa? Será que ele viu alguém conversando com alguém da equipe conversando com alguém? Será que ele ficou na sala de espera sozinho, sem a secretária? Como foi essa experiência para ele? E ele vai juntando, ele vai empacotando isso na mente dele. E aí chega o momento de você ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? Fazer a avaliação do seu paciente. Como é que ele foi abordado? Como é que ele entrou no seu consultório? Você preparou esse paciente para receber aquele momento que você vai dar para esse paciente? Ele colocou uma touquinha, o que você fez com ele? Você preparou esse paciente, você colocou um propé, não colocou um propé, colocou um avental, não colocou? Como foi isso? Aí você senta o paciente na cadeira. Quando você senta o paciente na cadeira, o paciente ele tem algumas coisas para falar. Como é que você conduziu essa conversa com esse paciente? Você deixou ele falar ou você simplesmente passou a sua verdade para ele? Olha, é isso aqui que você tem que fazer. E você escutou realmente com presença? Você estava presente no momento com o paciente?
Ou você simplesmente falou e já na ansiedade de querer fazer alguma coisa, já passou o valor do tratamento para o paciente? Porque a parte que mais a gente se desvaloriza é quando a gente dá o nosso preço sem gerar valor. Você faz isso toda vez que você faz uma avaliação do seu paciente e sai ansiosamente já dando um plano de tratamento para ele, já dá um preço, você nem estudou. Quando você fala para o paciente que você precisa estudar o caso dele, ele recebe isso como qualidade, ele recebe isso como valor. E aí, de repente, a sucessão de todos esses detalhes, você quer chegar lá nos finalmente e cobrar R$3.000 uma faceta. Acontece que você deu vários comandos para ele de que você não vai fazer isso por ele. Ele já está percebendo isso antes. Porque se naquilo que era básico, você não entregou alguma coisa a mais, que na verdade, nem é a mais, né? É o mínimo. Então, por exemplo, o paciente chegar, você oferecer uma água, um café, e não é o café e a água. Ah, mas eu não tenho um café X. Não é isso, não é só sobre isso. Você já parou para pensar que antigamente a gente oferecia uma água, um café e agora quase todos os lugares têm uma máquina de Nespresso que você pode oferecer qual tipo de café que ele quer? E a questão também nem é só essa. Além de você oferecer isso para o paciente, é o paciente se sentir recebido de uma forma carinhosa, né? Amistosa, amorosa com ele. Porque isso faz com que ele queira vir. A gente sempre tem que lembrar que a gente vende um serviço que o paciente não quer comprar. Já parou para perceber que o que a gente faz na cadeira é realmente muito, como que eu posso falar? É muito desagradável na vida do paciente. Ontem eu estava fazendo uma moldagem de faceta de porcelana, então eu tinha preparado os últimos molares, onde eu vou fazer um lei, e estava preparando de pré-molar a pré-molar dos inferiores. 10 dentes preparado. Uma consulta de 3 horas e pouco. Uma consulta chata, que tem motorzinho, que tem fio afastador, que tem moldagem. É chato, é muito chato isso e demorado. Então imagina, eu preciso fazer com que o paciente colabore ali naquela consulta. Se ele entende para onde a gente está indo, se ele entende o resultado final, se ele compartilha de tudo isso, ele colabora no momento da consulta. Se ele nem entende nada do que está acontecendo na boca dele ou para onde a gente está indo, como que ele vai colaborar? Vai ficar quietinho. E ontem, no final da consulta, eu fiz intencionalmente. É isso que eu falo sobre ser intencional. Não é com maldade, porque realmente era genuíno. Eu estava sentindo aquilo e por isso eu compartilhei com a paciente. E é muito importante compartilhar isso. Qual foi a última vez que você deu um parabéns pelo paciente quando ele realmente colaborou numa consulta com você? Porque você sabe que se o paciente não colaborar, a gente não consegue entregar o resultado que a gente precisa. A gente precisa desse paciente colaborando. Mas Ju, o que é colaborar? Pô, colaborar é o paciente ficar quieto, não querer ficar cuspindo toda hora, não ficar reclamando, abrir a boca. São coisas simples. E quando eu levantei, eu falei assim, olha, muito obrigado, parabéns. Você me ajudou muito, você fez dessa consulta sucesso. Nós fizemos isso junto, porque você foi 50% responsável porque deu certo. Então, quer dizer, eu instalo na cabeça do paciente que, pô, ele colabora, olha que legal, fluiu. E realmente foi assim. Então, é importante fazer isso. Quando eu faço isso, eu gero valor para o paciente também. Poxa, eu estou reforçando de uma forma positiva o que aconteceu. De uma consulta ruim. Sabe o que a paciente falou para mim? Ai, Ju, nem foi tão ruim, até cochilei na cadeira. Porque eu permiti que ela ficasse à vontade, eu cuidei da paciente. Então, são todos os detalhes onde você gera valor para o seu paciente. Gerar valor não é você ter uma máquina de café Nespresso, como eu falei, da última, não é sobre o que você tem só no seu ambiente do seu consultório. É claro que isso vai impactar o seu paciente, né? Então, para você conseguir mostrar o seu diferencial, você se diferenciar, como que você pode fazer isso? Você consegue fazer isso
Por exemplo, o seu ambiente vai mostrar alguma coisa diferente? Você pode fazer um mimo para o seu paciente? Que mimo? Por exemplo, isso que eu falei, quando eu terminei a consulta. Eu não gastei R$1. Realmente foi uma coisa que aconteceu. Eu pontuei de forma positiva o comportamento da paciente. Porque a gente, dentista e pessoas, de uma forma geral, a gente sempre tem uma reclamação na ponta da língua, não é? E com o paciente é assim, porque a gente precisa que o paciente colabore. E é muito fácil reclamar do paciente, porque ele realmente é ruim para ele. Agora, quantas vezes você elogiou o seu paciente porque ele colaborou? Então isso por exemplo, um grande mimo para o paciente. Por que é um grande mimo? Caramba, nossa, ganhei um parabéns da doutora, olha que incrível, né? Porque quando a gente fala, a gente tem experiência com outros pacientes, ele acredita muito. Então mostre seu diferencial. E mesmo que você esteja aí numa clínica que você fala assim, Ju, mas aqui não tem diferencial. Aqui é mais fácil ainda se você estiver nessa situação. Se você está numa clínica onde não tem diferencial nenhum, fala assim, Ju, não, o consultório nem bonito não tem café, não tem água, não tem nada aqui, não tem como fazer isso. Tem sim, e é muito mais fácil você se destacar. Por quê? Você vai ficar muito diferente naquele lugar. Naquele lugar onde as pessoas não estão preocupadas com esse detalhe, qualquer coisa que você fizer preocupado realmente, genuinamente com o seu paciente, isso vai ficar muito visível para ele e vai ser muito importante na vida dele. Então, por exemplo, eu não tenho nada no meu ambiente, o que eu posso fazer para o meu paciente? A conversa que eu vou ter com o meu paciente, o cuidado que eu vou ter para fazer o planejamento dele, tudo isso vai fazer com que o meu paciente receba comandos positivos. Ele chegou, deu uma bagunça no horário dele, por exemplo. A gente sabe que a gente pode facilitar ou complicar a vida das pessoas. Você sabe também, você é uma pessoa e você anda por aí, você sabe que tem dia que parece que, poxa, essa pessoa parece que quer complicar a minha vida e outras pessoas querem facilitar. Então escolha agora se você vai ser uma pessoa que quer facilitar a vida do outro ou complicar. Porque quando você facilita a vida do seu paciente, você também está mostrando para ele que você é diferente quando, na maioria das vezes, o dentista parece viver como adversário do paciente, né? Por que eu sei isso? Porque eu também já trabalhei em um monte de clínica, eu sei como que é. O paciente de um lado, o dentista de outro e parece que existe uma batalha. E quando você mostra para ele que você está ali para resolver o problema dele, ele também vai te olhar e vai falar assim, nossa, que legal. Ela resolve, né? Flui, a coisa flui e aí ele também enxerga isso como qualidade. Então, qual é o seu diferencial? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito simples que eu escutei ontem da paciente e quero compartilhar com vocês. E nem foi sobre facetas. Para vocês verem que os detalhes, que o diferencial mora em pequenos detalhes, que não é uma fórmula mágica, você não precisa querer inventar roda, não precisa nada disso. A paciente veio comigo e falou assim, olha, eu quero falar que eu gostei muito da doutora que me atendeu, poxa, eu tô aqui tentando lembrar o nome dela. Eu falei, doutora Nathalie. Ela falou, gostei muito do atendimento dela, nossa, que legal. Você sabe, depoimento espontâneo, não perguntei nada, ela mesmo quis falar. Esse é outra parte importante de você perceber. Porque quando o paciente dá um depoimento espontâneo, é diferente de quando você pergunta para o paciente. Depoimento espontâneo significa que eu tô cheio de coisa boa e preciso compartilhar. Realmente foi muito bom para o paciente. Diferente de eu perguntar para ela, e aí, como foi o atendimento da doutora Nathalie? Porque se ela não ficou tão satisfeita assim, mas eu tô perguntando, e foi ok, ela vai falar que foi bom. Agora, ela falar sozinha é muito diferente, então a gente tem que estar atento aos detalhes. Ela falou assim, você sabe que eu tenho um paciente de muitos anos. Eu gosto muito do meu paciente. Nossa, como eu gosto paciente não, dentista. Eu tenho meu dentista de muitos anos. Nossa, eu gosto muito do meu dentista. Gosto mesmo dele. Mas eu pensei assim, poxa, acho que eu tô querendo experimentar alguma coisa nova. Porque eu vi que ele não inovou. E eu fico muito atenta a isso. E eu sempre pergunto pro paciente, o que é inovar, né? Onde que o paciente percebe que a gente inova? Porque eu sempre falo que a visão do dentista é diferente da visão do paciente.
Às vezes você acha que inovar é, sei lá, é comprar um computador novo, sei lá, alguma coisa assim, um LED novo. E na percepção do paciente, inovar pode ser outra coisa. Inovar pode ser ele receber uma informação diferente. E foi exatamente o que ela falou. Presta atenção no que ela chamou de inovação, que você vai ver que não tem nada de inovação, mas que na percepção dela aquilo é inovação. Ela falou, bom, então eu resolvi procurar outro dentista. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu experimentar alguma coisa nova. Acho que eu vou passar com a doutora Juliana. E ela veio, fez a avaliação comigo e voltou com a doutora Nathalie para fazer a profilaxia. Aí ela falou assim, nossa, eu gostei muito dela. Ela me explicou, ela é muito cuidadosa, ela me explicou tudo direitinho. E nossa, que incrível aquilo que ela passou no meu dente, né? Que ficou cor-de-rosa. Gente, sabe o que é isso? Evidenciador de placa bacteriana. Onde que isso é inovação? Nunca é inovação. É mais velho do que andar para frente. Mas a paciente recebeu como inovação porque era novo para ela. Algo que é velho é novo para ela. E surpreendeu. Porque, nossa, ali é visível. E por que o corar a placa bacteriana é tão legal? Porque é visível para ela. E aí ela me explicou, nossa, achei incrível, e também o aparelhinho que ela usou, que incrível aquilo. Ela amou, uma coisa que é básica, que é normal pra gente. Então é importante você ter essa percepção e perceber mesmo, né? Observar a reação do seu paciente. Porque é nesse momento que você começa a encantar o seu paciente. Quando eu comecei a atender, eu tinha uma mão de obra já treinada, né? A mão de obra não, eu tinha uma habilidade já manual treinada, porque como eu era protética. Só que o que eu percebi? Isso foi um insight, né? Um estalo que eu tive, foi muito interessante quando eu tive esse estalo, que foi o seguinte. Tá, eu sei fazer um dente bonitinho, legal, sei fazer anatomia dental, beleza. Mas não adianta, porque gente boa tem em qualquer lugar. Outro dentista bom, o paciente vai encontrar. Eu preciso fazer esse paciente gostar de mim por algum motivo. E para que ele goste de mim por algum motivo, tem duas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso criar afinidade, algum ponto de afinidade com esse paciente, mas eu preciso criar essa afinidade de forma genuína, não sendo bajuladora. Ai, querida, que me... Não. Tem que achar alguma coisa que é verdade. E tem pacientes que são muito diferentes de mim. Tem pacientes que eu, assim, logo de cara eu já logo tenho muita afinidade, falo que incrível que são as pessoas que são parecidas comigo. E tem pacientes que são muito diferentes de mim. E que às vezes as características que eles têm, eu não admiro tanto assim, vamos dizer. Mas eu preciso achar uma forma de criar uma afinidade. Mesmo que seja para falar disso de uma forma diferente. Entende? E aí vai ser honesto, eu não preciso gostar daquilo que ele tem e eu não gosto, não vou me obrigar a gostar, mas eu vou achar uma forma, um outro ângulo de enxergar para que eu converse com o paciente e consiga criar esse relacionamento com o paciente. E com isso eu vou me diferenciando. O paciente vai olhando para mim e às vezes eu não fiz nada na avaliação e ele fica com uma cara de encantado. Por quê? Porque o que eu tô falando tá combinando com o que ele queria ouvir. Não é que eu tô falando a coisa mais inteligente do mundo, não é que eu tô falando, nossa, como eu sou a melhor dentista do mundo. Não, eu só fiquei atenta àquilo que seria importante para ele escutar. Por exemplo, essa paciente que fez o elogio. Ela veio pegar a plaquinha de clareamento comigo ontem e as seringuinhas para fazer o clareamento caseiro. Quando eu vou fazer as coisas, eu não fico muito atento em todos os detalhes. Então, as pessoas, se elas não me falarem todos os detalhes, eu normalmente não vou perguntar detalhe por detalhe. E tá tudo bem. Só que essa paciente, com pouco, eu percebi que ela queria os detalhes, que ela tinha mais esse perfil de querer saber tudo bonitinho. Então, o que eu faço? Eu falo na linguagem que é bom para ela. E quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa incrível. Por quê? Porque, caramba, ela falou exatamente da forma que eu não crio um problema para o paciente. Porque se eu falar numa linguagem diferente do que ela consegue entender, eu estou gerando um problema na cabeça dela.
pera, o que ela tá falando? Mas como que eu vou fazer isso? Mas e não sei o quê? Mas... Então eu tenho que sempre tentar entrar em sintonia e me adaptar nesse momento com o jeito do outro entender. E isso tem a ver com percepção, entende? Percepção do paciente. Como que eu percebi isso? Como que você pode perceber o jeito do seu paciente? Observando ele. Ele fala nos detalhes, ele não fala nos detalhes, ele é mais comunicativo, não é mais comunicativo. E assim, antes mesmo de fazer alguma coisa como dentista, eu já estou criando um relacionamento onde eu estou gerando valor para o meu paciente. Porque está me olhando e está falando assim, caramba, olha que... Nossa, ela me entende. Sabe aquela sensação de, nossa, ela me entende. Nossa, eu entendo quando ela fala comigo. Ela tá falando comigo. Você já assistiu uma aula ou qualquer coisa, um vídeo e fala, caramba, essa pessoa tá falando comigo. Nossa, é comigo, isso aqui é pra mim. Você sabe que ela tá falando pra muitas pessoas, mas aquela conversa foi muito direcionada pra você. Porque gerou afinidade com você, falou na sua linguagem. E quando a gente fala muito certeiro com o paciente, ele tem essa sensação, nossa, encontrei a pessoa que sabe falar a linguagem que eu preciso ouvir e que agora eu vou entender. E isso tudo pode ser só numa conversa. Só que para isso, você precisa estar perceptivo e entender que você só vai conseguir cobrar o valor que você quer no seu tratamento, qualquer valor que você acha que é justo. Porque se você achar que é justo, você vai passar essa percepção de valor também para o seu paciente. E se você tem uma justificativa para isso, tá tudo bem também. Para você fazer isso, você tem que sempre lembrar que não é só sobre a parte técnica de como eu vou executar a faceta do meu paciente, qual a resina que eu vou colocar, se eu vou fazer a borda translúcida ou não. No final das contas, existe uma guerra mais ou menos, né? Entre dentista e paciente, porque o dentista ele tem a visão dele do que é bonito e do que é bom. O paciente tem a visão dele e o dentista fica querendo colocar no paciente aquilo que ele acha bonito, aquilo que ele acha correto, quando na verdade, se é o paciente que vai usar e se essa decisão que o paciente gostaria não vai interferir na saúde nem na função dele, por que eu vou ficar colocando o meu bonito no bonito do paciente? Não faz sentido nenhum. E eu só vou gerar um desconforto à toa. Então, é sobre essa parte. Quanto mais humano você for para o seu paciente, quanto mais você entender o seu paciente, mais você está se aproximando dele e conseguindo realmente personalizar o trabalho para ele. Um trabalho personalizado é um trabalho que se encaixa na pessoa, se encaixa nos desejos da pessoa, se encaixa na necessidade da pessoa, né, de você atingir aquilo que ela deseja. E ontem eu falei para a paciente assim, eu estou indo um pouquinho devagar com você, mas daqui a pouco você vai viver uma nova experiência comigo também. Por que eu já não fiz um mock-up nela direto? Porque eu já percebi o tanto que ela é conservadora. E eu sabia que ela ia fazer clareamento. Então, beleza, eu vou deixar ela fazer clareamento. Quando ela voltar com 15 dias de clareamento, que ela já vai ver o dente dela mais claro, e eu vi que o fato de fazer clareamento estava mexendo demais com ela já. Que tipo assim, nossa, será que eu vou ter sensibilidade? Será que isso? Já tinha muito tumulto, já tinha muito barulho na cabeça dela. Eu não queria colocar mais barulho naquele momento. No momento certo eu vou colocar um mock-up na boca dela. Eu vou falar assim, ó, essa aqui é uma experiência completa que eu posso te dar. Se ela vai fazer faceta, eu não sei. Mas eu tô fazendo a minha parte. Qual é a minha parte? Mostrar para ela o que é possível no tratamento. O que porque é uma visão minha, entende? Eu não posso esperar essa paciente falar assim, ah Ju, a gente fez clareamento, mas eu também vi na internet que dá para fazer um negócio que chama faceta ou lente de contato. Não, esse é o meu papel. E eu vou encaixar isso no momento que ela estiver mais receptiva a isso. Isso é entender o seu paciente e criar um tratamento para ele, personalizado. E tudo, para pensar, tudo que é personalizado é mais barato ou é mais caro de preço? Tudo que é personalizado é mais caro, né? O preço é maior. Você não vai comprar uma roupa que você manda fazer numa alfaiataria. Ela é mais cara ou ela é mais barata que uma roupa no shopping? Ela é mais cara, ela é personalizada.
E tudo isso vai gerando valor, onde o paciente vai entendendo que, nossa, ela é diferente mesmo. Caramba, ela pensou em todos os detalhes. Sim, eu pensei em todos os detalhes. Você quer ver uma outra coisa que é gerar valor? Fala assim, Ju, não acredito nisso, que isso está gerando valor. Eu coloquei um mocap numa paciente e ela precisava se acostumar com a nova mordida, porque é uma reabilitação. Beleza, e essa paciente falou assim, olha, eu não consigo comer com isso. É nesse momento que gera conflito com o paciente, com o dentista. Por que gera conflito com o dentista? Porque o dentista precisa que o paciente fique com aquele mocap para se acostumar com aquela mordida, certo? Não posso ir para o definitivo. Como que eu vou pôr porcelana se ela nem acostumou com aquilo ainda? Então eu preciso fazer isso. Eu já sei que o mocap é ruim, eu tenho que admitir as coisas que eu faço de ruim. Já sei que é ruim, ok. Eu preciso fazer o paciente passar por esse momento ruim, beleza. E eu preciso fazer ele passar da melhor forma possível. Eu não podia falar assim para ela, ah, tá bom, não consegue comer, então vamos tirar. Não, não tem essa possibilidade. Eu tenho que fazer ela passar por isso comigo. O que eu fiz com a paciente? Ela falou, Ju, olha, eu não consigo comer, depois que eu saí daqui ontem, eu não comi nada, só comi uma banana amassada e não tem como comer com isso. É mesmo? Por quê? Primeiro eu preciso entender, tentar entender por que ela não está comendo. É mesmo? Por que você não está comendo? Ai, não sei, eu não consigo comer. Não consigo te explicar. Eu falei, já sei. Então vamos lá, eu vou ajustar. Pode ser que tenha algum contato que esteja ruim e isso está interferindo em você comer. De verdade, esse contato até podia estar atrapalhando, mas eu também preciso fazer algo para o meu paciente, porque ele tem uma necessidade naquele momento. Ela está com algum problema. Eu gerei um problema para ela, certo? Então eu vou ajustar. Realmente é importante fazer o ajuste, né? Lembra sempre ser genuíno, sem ser mentiroso? Eu vou fazer o ajuste, beleza? E aí, mudou? Ela, nossa, ficou melhor mesmo. Aí ela pegou e fez assim, olha, caramba, devia ter trazido a minha banana, que assim eu já testava, foi a deixa pra mim. Eu falei assim, então vamos fazer assim? Eu não tenho banana, mas eu tenho uma bolacha aqui. Vamos fazer o teste? Aí ela falou, vamos. Eu fui lá, peguei a bolacha, falei, vai, pode comer, aperta forte, eu do lado dela. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando na mão dela, como se ela estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Eu pego na mão dela e falo, vamos, eu vou com você, eu tô aqui com você. Eu tô dando confiança para a paciente. Falei, vamos lá, morde, pode apertar forte, deixa eu ver. E ela comeu, ela falou, Ju, que incrível, o que você fez? Eu falei assim, eu acho que foi. O que você fez? Você fez alguma coisa ou você só me deu confiança? Eu falei, não, eu fiz, né? Eu ajustei, isso pode ter deixado realmente a sua mordida melhor. E eu também tô aqui para te passar a segurança, para você ver que você pode. E ontem ela falou assim para mim, Ju, depois da bolacha eu comi tudo com esses dentes. Eu realmente estava só com medo. Entende que... E aí ela pegou e falou assim, é impressionante como você sabe o que vai acontecer com a gente, Ju. Isso é percepção, eu tô atenta ao meu paciente. Eu realmente sei o que vai acontecer com ele e quando eu não sei, eu também tô aprendendo junto com ele, porque tem coisas que eu não sei. Poxa, por que será que ela não estava comendo? Eu não tenho certeza por que ela não estava comendo. Mas eu vou pegar na mão e vou falar assim, vamos fazer isso junto. Não, vai dar certo, eu tô aqui com você. E essa confiança não tem preço. Entende que isso não tem preço? Qual o preço disso? Não tem como ter preço um negócio desse. E ela fala assim, nossa, que incrível. E a paciente fica cada vez mais tranquila no tratamento. Então, cuidado com todos os detalhes do seu tratamento. Não só para vender, e também enquanto você estiver fazendo o tratamento e depois. Porque você gera valor para conseguir vender, você gera valor durante o tratamento e você também continua gerando valor depois. Sabe como que você gera valor no seu tratamento, mesmo depois que o paciente já terminou, ele está lá na casa dele? Quando você faz um trabalho que realmente fica bonito, porque você entendeu o desejo do seu paciente, né? Você conseguiu fazer uma venda encantando lá seu paciente, ele realmente ficou feliz com aquilo, porque aquilo era bonito para ele, não é o seu bonito. E as pessoas vão continuar elogiando ele. Quando alguém elogia o seu paciente, o sorriso do seu paciente, ou ele fala, nossa, você tá bonito. Quando alguém faz isso, essa pessoa tá novamente contando para esse paciente que valeu cada centavo que ele gastou com você. E isso sim, aí o paciente vai achar o seu tratamento barato. Na próxima vez ele sabe que ele pode pagar até mais caro, ele sabe quanto vale, entendeu?
E esse paciente que toda vez é reforçado por alguém que fala, nossa, mas que sorriso bonito, nossa, como seu sorriso é bonito, ele está fazendo isso, está reforçando isso no paciente, e esse paciente, quando for falar de você como dentista, ele não vai falar de preço, ele vai falar, não, você não está entendendo. Assim, valeu cada centavo, que é o que a gente escuta. Nossa, valeu cada centavo, doutora. E isso é o mais importante de tudo. Então, cuidado para você não cair no vacilo de preço. Separe as coisas. A condição financeira do seu paciente não é a sua condição financeira. O seu papel é encantar o seu paciente. Encantar como, Ju? Desde o momento que o paciente te liga, te aborda, vem no seu consultório, é indicado, de todas as formas, você está gerando uma experiência para o seu paciente. E assim você consegue realmente cobrar um preço justo pelo seu tratamento. Certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Então, cuidado. Quem está fazendo o seu preço é você mesmo, com tudo que você está vivendo. E não tem desculpinha. Você pode estar numa clínica popular e você pode sim se diferenciar. Porque esse foi o meu caminho. E se eu fiz, você também consegue fazer. E eu quero reforçar sobre o nosso evento. Se você não fez sua inscrição, faça, porque a gente vai ter o evento Novo Mercado de Faceta de Resina, onde eu quero falar sobre as transformações que está acontecendo no mercado e está criando esse novo perfil de paciente, está começando a ter mais consciência do que um trabalho mal feito pode trazer de dano para ele. Ele está entendendo que faceta não é um dente branco, quadrado, todos do mesmo tamanho, e isso gera uma transformação no mercado e o paciente está começando a enxergar de forma diferente. Nesse evento, eu quero te falar os principais erros que os dentistas cometem, como que você faz então uma venda encantando o seu paciente e como fazer uma faceta de forma simples, respeitando a saúde, a função e a estética do seu paciente. 27, 28 e 29 de abril às 20 horas. Para você fazer a sua inscrição, o link está aqui abaixo nesse vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima live.